E para dar início ao evento de apresentação do projeto Cuidar, eu gostaria de convocar aqui o presidente Eduardo Bandeira de Mello. Hoje acho que é um dia histórico para o Flamengo. Nós estamos lançando aqui o projeto Cuidar, que é um projeto que reúne a ciência e o esporte. É um projeto através do qual a gente vai tentar extrair o máximo de cada um dos nossos atletas, que são os nossos principais ativos, os nossos recursos humanos. E estamos fazendo isso no futebol profissional, e o Cuidar é vamos dizer, a face do esporte olímpico, desse esforço que a gente vem fazendo para tornar cada vez mais científico, o nosso approach no esporte. Agora a gente tem que olhar para frente, manter o que foi feito, e a partir de 2016 buscar a excelência, que é onde o Flamengo tem a obrigação de estar, ou seja, na ponta de tudo. Eu acho que primeiro é bom a gente falar um pouquinho da história olímpica rubro-negra, Um clube que em 19 edições dos Jogos Olímpicos, teve uma participação de quase 200 atletas, mais de 10% de todos os atletas olímpicos brasileiros. É uma história muito rica. Nesses últimos 3 anos nós fizemos um bom trabalho de base, por isso nós gritamos tantas vezes campeões. Mas nós precisamos organizar um pouco mais, Acho que a gente precisa padronizar as metodologias, ter um planejamento mais a médio e longo prazo. A gente fazendo isso, naturalmente a gente vai estar formando novas gerações mais prontas para o esporte de alto rendimento. Consequentemente, o título, gritar campeão é uma consequência no trabalho. Então, o trabalho já é bem feito, mas a gente pode melhorar, a gente pode estar aprendendo, com diversas instituições aí que a gente tem como parceiras, melhores práticas, usando a ciência e a tecnologia. Eu acho que a gente vai cada vez mais fortalecer esse espírito rubro-negro de ganhar títulos, de formar pessoas, de formar atletas. Eu acho que esse é o grande desafio e é o grande legado que a gente pode deixar para as próximas gerações. É o que realmente faltava, A gente agora estava concluindo toda uma fase de reestruturação física, Certamente também junto com a técnica, que vem aí a comissão técnica e os atletas, mas sem esse alicerce da ciência do esporte a gente não conseguiria avançar de uma maneira excelente, que é o que a gente busca. E você relembrar o passado, exatamente, era talvez um exame de sangue, fezes e urina que a gente fazia, mas não se tinha a reavaliação. Então, esse acompanhamento permanente da ciência, das disciplinas que envolvem a saúde do indivíduo e aplicada ao esporte é o que falta e é o que garante que você realmente desenvolva para a excelência. Então, a gente está muito animado. Todas as gerências, todas as comissões técnicas e principalmente os atletas, que talvez hoje ainda não saibam de que maneira isso pode ajudá-los objetivamente, mas logo vão notar, e também os técnicos não perdem por esperar, A gente está depositando toda a nossa expectativa que isso vai, sem dúvida nenhuma, reforçar demais o nosso desenvolvimento. O projeto ele contempla essa questão do desenvolvimento do atleta por meio da ciência do esporte. O esporte é tão importante como instrumento para o desenvolvimento humano. E nessa perspectiva, nessa quebra de paradigma, e nesse momento do Flamengo de querer trazer os atletas e cuidar do atleta, é como se a gente estivesse abraçando mesmo no caminho dele para atingir o alto rendimento e o sucesso, que implica em vários pilares, inclusive o pilar de formação enquanto cidadão, Então, o cuidar é isso, é cuidar do atleta enquanto ser humano. O cuidar lógico que é uma sigla, Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atleta de Rendimento, ou atleta de performance, o R Performance e Rendimento é a mesma coisa, mas o cuidar, É cuidar na formação desse jovem, desse adulto, E às vezes não é só formação, é o desenvolvimento e também pós-carreira, O cuidar ter uma abrangência muito grande. Então, assim, nós, através da Isabel, fomos muito felizes de buscar um
uma sigla que significa muito mais do que só a sigla. E é isso, acho que cuidar com carinho, não é só os atletas, né, os profissionais, identificar assim também quais são os cursos de capacitação que eles precisam, né, para melhorar também o seu rendimento, seja na área tecnológica, na área científica, buscar referências em outros países, como nós vamos ter com o Comitê Olímpico Americano, né, troca de conhecimento. Então acho que tem muito como eu falo, a jornada é longa, né? E a gente está iniciando uma jornada aí com uma história muito rica. Eu sempre gosto de falar isso porque a história esportiva, olímpica, do futebol é muito rica no Flamengo. Ter ao alcance aqui real a ciência do esporte ao nosso favor, ainda mais liderada pela Isabel, pela doutora Isabel, que tem uma experiência incrível, não só desde atleta, ela foi atleta, foi técnica, foi coordenadora e é gestora nessa área, então assim, expertise maior não há, e a gente está então começando com o pé direito e muito bem para poder trilhar um caminho excelente aí para o esporte olímpico do rubro-negro. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o projeto ele contempla um desenvolvimento a longo prazo, treinamento a longo prazo. E com isso a gente vai abordar os atletas desde o início da sua carreira esportiva, que começam nos cursos, até lá em cima, no final, no alto rendimento. Nesse sentido, eu acho que a gente pode esperar bons resultados e ter como meta aí, inicial, né, alguns atletas, maior número de atletas nas próximas Olimpíadas 2020.